Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou o Rodolfo e hoje o nosso assunto é obsessão e desobsessão. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Dayan. Hoje nós vamos trabalhar então aí assuntos que pouco se fala, né, em público a respeito do Espiritismo. Oi, eu sou a Jussara. Só um lembrete, às vezes a pessoa tóxica é você. Oi povo, aqui é o Valdir. Tá todo mundo possuído. Dado o cenário atual, tá difícil, né, Valdir? É a explicação mais racional, possessão geral. Vamos lá. Hoje o nosso tema é um tema muito instigante, o pessoal tem muita curiosidade, né? Em boa parte das casas espíritas no Brasil esse assunto é tratado teoricamente com alguma instrução pública, mas na prática, na enorme maioria dos casos, é tratado em reuniões privadas que não são acessíveis ao público e por isso há muita dúvida, muita curiosidade, né? Esse é um dos pontos mais importantes da doutrina que envolvem a fenomenologia do espiritismo e a gente vai discutir bastante esse assunto hoje. Antes de avançar sobre o tema, vamos lembrar aqui que a gente tem a nossa página lá no Instagram, né, @ocastdosespíritos, canal do YouTube. Inscreva-se para receber o lembrete dos episódios assim que eles são lançados. Estamos fazendo o upload dos episódios antigos devagarzinho, mas está perto de terminar já. Não deixe de enviar para a gente o seu recado lá no direct, fazer seu comentário, tá? Mandar uma observação, pedido de pauta, sugestão, dúvida, pergunta, pode dirigi-las a mim, a Ju, ao Dayan, ao Valdir ou ao Cash de modo geral, que a gente vai se esforçar para responder rapidinho, tá bom? Então vamos lá, Dayan. Hoje o nosso tema é extenso, a gente vai provavelmente dividi-lo, né, em 2 episódios. Então, o que é que a gente precisa saber para começar a discutir o processo obsessivo? Vamos lá então. Queridos ouvintes, no Espiritismo, a obsessão ela é tratada como uma enfermidade psíquica, que consiste no domínio que alguns espíritos, de regras inferiores, exercem sobre certas pessoas. Kardec afirma que a obsessão exprime quase sempre a vingança exercida por um espírito e que, com frequência, tem a sua origem nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em uma vida anterior, né? Em uma precedente existência, como ele coloca. Nós vamos encontrar essa referência lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Mas no Livro dos Médiuns, no capítulo 22, Kardec explica que a palavra obsessão ela é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno e cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E ele conclui essa sua abordagem sobre a obsessão afirmando que não há possessos no sentido vulgar do termo. Há somente, então, obsidiados, subjugados e fascinados. Entretanto, caros ouvintes, essa questão da possessão, ela parece não ter sido resolvida, finalizada. Existe ainda muita confusão entre os termos possessão e obsessão. Nós vamos iniciar, então, este episódio, né, o episódio de hoje, por esse tópico. E para isso eu vou acionar aqui o nosso companheiro Valdir para nos ajudar nessa exposição. Então, Valdir, meu querido, afinal, existe diferença entre possessão e obsessão ou é tudo a mesma coisa? O Espiritismo admite ou não a ocorrência da possessão? Dayanzão, não é muito fácil responder isso não. Eu acho que o ouvinte merece saber por que essa é uma pergunta difícil. Vamos lá. O ano é 1857. Kardec publica o Livro dos Espíritos. E lá na questão 473, os espíritos são taxativos em responder que não existe a possessão. Ele diz basicamente que não existe possessão porque o espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. No ano seguinte, Kardec começa a publicar a Revista Espírita. E lá em outubro de 1858, ele escreve um texto que depois vai ser o texto que está no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, explicando por que, em tese, a ideia de possessão no Espiritismo é uma ideia rejeitada. Kardec basicamente diz que possessão é uma ideia que não se enquadra dentro da teologia espírita. Por quê? Não existiriam espíritos criados ou voltados exclusivamente para o mal e
não poderia haver um apoderamento ou uma coabitação de dois espíritos no mesmo corpo. Só relembrando ao ouvinte, né, a ideia de possessão que Kardec estava provavelmente contraditando aqui é aquela da cultura cristã ocidental, em que existem demônios e esses demônios tomam posse, se apoderam, controlam o corpo de uma pessoa. 1857, os espíritos dizem: isso não existe. Em 1858, Kardec desenvolve essa ideia de por que, na opinião dele, isso não seria coerente com a teologia ou a teoria dos espíritos. Em 1859, ele publica uma obra de divulgação chamada O que é o Espiritismo. Lá ele reforça essas ideias. Mas, em 1862, começa a acontecer um fenômeno que tomou conta de uma boa parte da imprensa francesa. Um fenômeno que saiu na imprensa francesa com o título de Possessas de Morzine. Morzine é uma cidade na Saboia francesa, uma região da França, em que uma parte dos seus habitantes estaria sofrendo um processo de possessão demoníaca, e isso ocupou os jornais franceses e chamou a atenção do Kardec. Ouvinte, 1862 é o ano da grande viagem espírita, em que Kardec vai conhecer como o espiritismo está na França. E ele faz uma chegada nesse lugar, começa a publicar uma série de artigos na Revista Espírita especulando sobre o que teria sido esse fenômeno, que seriam os possessos de Morzine. Valdir, esses possessos aí, desculpa, deixa eu te interromper, mas essa galera aí era um possesso no sentido mais o exorcista possível? Perfeitamente. Eles tentam amarrar as pessoas, levar para a igreja, prender em algum lugar, porque elas tinham manifestações inconvenientes em público, elas se manifestavam de uma possessão como aquela que a gente vê nos filmes. É isso, pelo menos, que a correspondência de Kardec com pessoas, com padres, com clérigos, com sacerdotes, com autoridades locais, com médicos, dá a entender. Mas girando a cabeça, vomitando verde e se pendurando no teto, não tem esse detalhe ainda lá, não tinha esse detalhe, mas parece que não. Eu acho que isso não foi uma liberdade poética do autor do Exorcista. Por que eu estou voltando nesse ponto tão distante? Porque, para mim, há um texto essencial, psicografado para a Revista Espírita, de abril de 1862, que começa a mudar o entendimento do Espiritismo sobre a possessão. Em abril de 1862, Kardec publica na Revista Espírita um texto assinado pelo espírito Erasto, que era um bispo da época de Paulo, na região de Jerusalém. Erasto faz algumas afirmativas bastante importantes para o desenvolvimento do tema a partir daí no Espiritismo. A primeira é de que possessão existe e que a possessão é um fenômeno que se abate sobre pobres, pessoas ineducadas ou pessoas pouco educadas, e ela marca um fenômeno espiritual determinado no tempo. Ela aconteceu quando Jesus viria. Esses fenômenos amplos de possessão estariam marcando uma nova transição, um novo momento importante na história da humanidade, que era o surgimento do Espiritismo. Kardec vai ficar discutindo os possessos de Morzine durante todo o ano de 1862, 1863, até que lá no fim de 1864, ou seja, foram aí praticamente 3 anos de discussões sobre esse tema, Kardec se depara com um novo caso de possessão fora em 1863, tá? Daquele grupo de pessoas. Ele passa a estudar o caso de uma moça chamada Júlia. Esse caso é tão marcante para o Kardec que ele faz a seguinte afirmação na Revista Espírita: dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do termo, mas subjugados. O Dayan depois vai explicar melhor para o ouvinte o que significa esses subjugados. Queremos reconsiderar esta afirmativa, posta de maneira um tanto absoluta, já que agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, embora parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Eis um primeiro fato que o prova,
apresentando o fenômeno em toda a sua simplicidade. Por que isso é importante? Porque em 1868, Kardec vai de novo afirmar que existe possessão na Revista Espírita, estudando mais um caso, e vai sedimentar a ideia na publicação da Gênese. No capítulo 14, nos itens 46, 47, 48 e 49, Kardec vai se dedicar a falar sobre a possessão como um gênero autônomo, ou seja, ele ratifica o ingresso dentro da concepção teórica espírita de um fenômeno específico de intercâmbio espiritual que ele admite ser possível, embora os espíritos tenham dito no começo da codificação que este fenômeno não era possível. Kardec, por fim, diferencia que haveria aí uma alternativa à possessão tradicionalmente conhecida como demoníaca. Para o Kardec, a possessão poderia ser também obra de um espírito superior atuando sobre um encarnado qualquer. Quando nós falávamos na nossa ideologia comum até o século XIX de possessão, e na ideia mais comum que nós temos hoje, nós sempre pensamos na possessão como um evento de alguém ruim, e Kardec diz que a possessão, na percepção dele, também poderia ser um fenômeno praticado por alguém bom. Enfim, só para eu poder fechar a ideia e não deixar o ouvinte tão ansioso, existe possessão no Espiritismo? Depende, ouvinte, de como você vai interpretar e aceitar as disposições que estão feitas no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, na Gênese e no Céu e Inferno. Se a sua leitura for uma leitura compreensiva, pensando nos 5 volumes como uma coisa só, um crescendo, uma complementação, sim, existe. E há razões para você defender essa ideia, porque o próprio André Luiz, depois, ao desenvolver mais aprofundadamente o fenômeno mediúnico, vai tratar a possessão como um fenômeno à parte. Se você, ouvinte, como eu, pensa que há uma alteração na forma como o Espiritismo se desenvolve, que há uma ideia inicial no Livro dos Espíritos e que essa ideia se transforma conforme Kardec a desenvolve a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, em tese a possessão é uma ideia, para mim, do Kardec e não dos espíritos da codificação. Por exemplo, eu não poderia entender a possessão da qual o Kardec fala, que veio estudar posteriormente e tudo mais, como uma das fases não, né? Que a gente tem aquela escala que o Dayan falou logo no começo, a obsessão comum, fascinação. Cara, a possessão, ela não poderia de repente ser uma subjugação? Por que você acha que é diferente? Qual a diferença entre ali a obsessão da possessão? E por que eu não poderia dizer assim, não? A subjugação é o que os católicos ou outras denominações religiosas chamavam de possessão, mas aqui no Espiritismo a gente chama de subjugação. Tu acha que não é por aí, não? Dayan, você não quer explicar pro ouvinte o que é subjugação primeiro, não? Então, eu estava pensando exatamente como a Jussara. Eu acho que vale a pena dar uma pincelada nisso sim. Então, rapidamente aqui, ouvinte, só para situar todo mundo, nessa escala que o Kardec fala de obsessão simples, fascinação e subjugação, isso seria um grau, né? Então, como foi colocado bem no início, o termo obsessão seria um termo genérico que abarcaria essas modalidades. E elas recebem o nome conforme o grau da influência. Quanto maior a influência sobre a pessoa, né, no que diz respeito ao controle da vontade e até mesmo, em certos casos, dos movimentos corporais da pessoa que sofre o processo, ela vai recebendo o nome. Então ela vai desde uma obsessão simples, onde poderíamos dizer que é uma encheção de saco, uma perturbação espiritual, até a fascinação, que já é aí um grau mais refinado, né, onde o espírito se faz muito mais presente, né, e ele com a sua conversa, com as suas ideias que ele vai implantando a partir daquelas que existem na cabeça do obsidiado, ele vai começando a controlá-la, né? Ele faz com que as suas ideias prevaleçam, com que a pessoa obsidiada ela passa a acreditar, né, que aquele espírito é que detém a verdade, e ela vira um gado. Ela para de pensar por si mesma
e simplesmente passa a obedecer os comandos desse obsessor. Então o que você está me dizendo é que a gente está aí numa subjugação coletiva? Tem obsessão pessoas? pelo WhatsApp? Foi isso que tu quer adiantar? Uma subjugação coletiva? O pessoal virou gado? Essas tem coisas, obsessão será? sem espírito via WhatsApp meme? Desculpa Não, porque aí uma interromper. obsessão ela pode existir de encarnado para encarnado. Então talvez 30% da população esteja sofrendo desse processo e não percebeu ainda, mas eu não sei, não posso afirmar. E na subjugação, né, esse processo ele já envolve não apenas uma influência moral, mas também física, de modo que existem, claro, todos os traços da fascinação, ou seja, o espírito exerce praticamente um controle sobre o pensamento e as ideias do obsidiado, mas também vai além, na medida em que ele pode até mesmo realizar um controle sobre os seus movimentos corporais. Ou seja, pode haver, então, um domínio. O espírito pode provocar ações no corpo do obsidiado sem que ele queira. Haveria, portanto, então, até mesmo um controle sobre os movimentos corporais. Conforme o Valdir vinha colocando, eu estava refletindo nisso, né? Em que ponto essa possessão ela se diferenciaria da subjugação, já que na possessão haveria um completo domínio do corpo, né? Então, os pensamentos e as ações seriam do espírito. Será que isso não seria apenas a ideia, né, Valdir, é que Kardec teria colocado que a possessão seria ainda um outro grau, um quarto grau de obsessão? Essa é a questão. Olha só, Dayan, por que é que eu tenho uma tendência a achar que possessão não participa do espectro espírita e dar mais crédito a esse instante ao Livro dos Espíritos do que ao resto? Primeiro, tenho uma objeção de natureza teórica sobre isso. A possessão surge como um fenômeno tipicamente religioso, com raízes bastante detectáveis e que parte de dois pressupostos: espíritos, ou melhor, demônios criados para isso, mais substituição daquele que ocupa o seu corpo. No Espiritismo, nenhuma dessas duas premissas funciona. E para o controle efetivo do corpo físico, Kardec, elucubrando sobre isso no Livro dos Médiuns, já propõe um termo: subjugação. Quando nós pensamos em alguém que está mentalmente doente, por exemplo, vamos pensar em alguém que está internado numa casa de saúde mental e que passa o dia inteiro realizando atos inconscientes de automutilação. Se essa pessoa está sofrendo uma obsessão num nível de subjugação, ou seja, há alguém controlando as suas faculdades físicas e provocando nela ferimentos, não é todo caso que é assim, mas enfim, eu estou narrando um caso muito particular. Nós temos aí um fenômeno que o Espiritismo chama de subjugação. Eventualmente, uma outra carga religiosa poderia chamar isso de uma possessão de um demônio perverso sobre alguém, fazendo com que essa pessoa venha se ferir. O problema para mim é que as duas premissas da ideia possessão não são premissas admissíveis dentro do raciocínio espírita. A de que existe alguém eternamente mau e criado para fazer o mal, mas de que essa pessoa é dona, em substituição, ainda que parcial, mas dona do corpo de terceiro. No caso, quando o Espiritismo quer se referir a alguém que perdeu o controle sobre o seu corpo por uma influência de terceiro, ele chama isso de subjugação. Então, para mim, a ideia de possessão é uma ideia teologicamente identificável, ela possui marca registrada, ela possui loco, ela possui identificação, e essas qualidades não estão dentro do Espiritismo. Ela não é uma ideia que deveria ser associada ao Espiritismo. Ela já tem a sua associação com outras doutrinas ou especulações religiosas cristãs suficientemente dedicadas a desenvolvê-las. É uma ideia que o Espiritismo não deveria se imiscuir, na minha opinião, pelo menos. Você acha assim, Val, ou qualquer um dos colegas, tá? Que de repente, então, assim, apesar das manifestações exteriores de uma pessoa subjugada, como nós chamamos, espíritas,
ou uma pessoa possessa, como outras denominações religiosas podem chamar. Apesar dessas manifestações externas serem muito parecidas, a forma e a origem disso é completamente diferente. É isso que vocês querem dizer? Tipo, no catolicismo, vou falar do catolicismo, a origem seriam demônios e a forma, uma substituição completa. Substituição no sentido, o demônio tira o espírito daquela pessoa e domina o corpo dela. E ele vai pra onde, né, Ju? No caso... não sei. E no espiritismo, a forma e a origem seria outra. Origem, espíritos ignorantes, espíritos que têm alguma de vingança, enfim, variada só, mas não seria um demônio. E a forma, apenas uma ligação mental muito profunda que atinge não só a mente, mas o corpo também. Eu poderia falar isso ou não? Também tá errado. Não, Ju, eu acho que você fez um bom aparte, um bom esclarecimento sobre a questão como um todo. O André Luiz vai lá no Domínios da Mediunidade, ele vai tentar dizer como o fenômeno de possessão se distinguiria do fenômeno da subjugação por meio do espalhamento e do reenraizamento dos fluidos, da energia do espírito que é ativo, digamos, nesse processo, não o que está sofrendo passivamente a ação, como que isso se daria no corpo. Mas, de novo, para mim, o problema é menos na consequência, ou seja, os dois perderam o controle do seu corpo, e mais na carga significativa de conteúdos prévios que são associados à ideia da possessão e que, na minha percepção, não poderiam ser associados à ideia de uma subjugação. Há uma carga cultural muito significativa associada à possessão. E junto com essa carga social, você traz necessariamente um conjunto de preconceitos, como a ideia do Erasto, de que a possessão acontece nos mais pobres, nas pessoas que moram no campo, naqueles que têm boa educação. Por consequência, um branco, rico, classe média, citadino não seria possesso, por exemplo. Isso é o que está escrito nas entrelinhas, na minha percepção, do que o Erasto está dizendo, e que é o ponto que eu identifico como a origem da troca de interpretação que o Kardec faz no Espiritismo sobre o que é possessão, do que é subjugação para o que é possessão, admitir ou não. Quando eu penso na possessão, eu trago essa carga significativa de conteúdos exteriores para dentro da discussão, e sendo alguém das ciências humanas, eu não consigo afastar a importância destes elementos culturais intrínsecos a uma ideia já existente. Então, possessão, logo, aquela pessoa fez algo para que o demônio a perseguisse, ela tá assim, ela é culpada, ela é ignorante, ela é pobre, ela é qualquer outra coisa do gênero. Por mais que no fundo seja difícil traçar uma linha divisória, subjugação, possessão, eu acho que usar o termo possessão dentro do espiritismo traz uma carga que só denigre um fenômeno que já é doloroso por si. Você não precisa atrelar a ele ainda uma carga cultural muito pejorativa. Rod? Que é de lascar, né? Convenhamos. Então, mas olha só, deixa eu só fazer uma observação. Eu acho que a diferença é maior, Jussara, pegando a sua pergunta de modo específico. Por quê? Embora seja possível traçar semelhanças entre a forma como cristãos tradicionais enxergam esse problema e os espíritas enxergam o problema, porque se nós estamos falando com relação a más influências que se aprofundam na mente da pessoa, indo numa escala de pequenas tentações ao controle absoluto da sua mente, quer dizer, isso parece fazer com que a ideia seja semelhante tanto para os cristãos tradicionais quanto para os espíritas. Por outro lado, eu venho defendendo sistematicamente que o espiritismo apresenta uma ideia que é muito mais radical do que a gente costuma considerar. Os cristãos tradicionais, católicos e protestantes, não consideram a possibilidade de um espírito continuar existindo fora do corpo de modo consciente e interferindo no mundo. Eles admitem a existência de inteligências maléficas, demônios, criados à parte na natureza para esse fim. Eles não admitem a existência de um espírito com uma identidade própria e interesses particulares atuando sobre a mente de outro espírito, desencarnado ou encarnado. Ponto.
E isso faz muita diferença. Se você for olhar o histórico da Igreja Católica, não importa quando, em que época aconteceu o caso de possessão, não importa em que época ou em que cidade, contexto, história aconteceu esse episódio que levou a um exorcismo. O mote, o objetivo é sempre o mesmo. O diabo quer fazer o mal a alguém, entendeu? Ele é sempre o mesmo. Não é o caso do Espiritismo. No caso do Espiritismo, como o Dayan citou no começo, nós estamos tratando de uma enfermidade psíquica que faz parte da natureza da existência dos espíritos como um todo. Desencarnados perturbam a vida dos encarnados tanto quanto nós, aqui, vivendo neste mundo, perturbamos a vida um dos outros, mentalmente falando, tanto quanto é possível, em casos ainda mais extremos, que pessoas vivendo na matéria, como nós, acabemos exercendo influência mental ruim sobre quem já está desencarnado. A obsessão, ela é de mão dupla, mas ela tem como eixo central, sua principal característica, uma ideia fixa que a mente de um ser particular, movido por interesses e objetivos muito específicos, impõe sobre a outra mente. Então, e isso é muito radical. Nenhum cristão sabe ou considera essa hipótese, nem daria conta de lidar com ela. E aí vem o fim da minha observação, que é o seguinte, nós falaremos mais à frente, né, Dayan, provavelmente no próximo episódio, sobre desobsessão, e um dos motivos pelos quais a ignorância religiosa causa tanto sofrimento é que ela ignora a natureza do fenômeno, que é gente perturbando gente. Então, o exorcismo, por exemplo, é um ato de violência, assim como outras, abre aspas, terapêuticas, acabam sendo atos de violência. Por quê? Porque tendo por premissa o bem e o mal, uma luta do diabo contra os inocentes e etc., ninguém vai tentar converter o diabo, certo? Essa ideia não seria essa. Mais uma vez, portanto, eu acho que os próprios espíritas, Jussara, os próprios espíritas, dominados pela tradição, eles acabam se deixando levar pela ideia, inclusive, de que apesar de saber que é um espírito, que é uma pessoa, que pode se melhorar e etc., eles acabam em algum momento ignorando isso, esse conhecimento que eles têm, e partindo logo para, olha, vamos ali arrumar um trabalho para despachar esse sujeito, vamos arrumar um médium rezador forte, vamos fazer um negócio aqui porque eu quero me dar bem e me livrar dessa opressão, não importa o que aconteça, entendeu? E tratam o irmãozinho obsessor como o diabo mesmo, entendeu? E isso é uma coisa terrível que precisa ser eliminada. Eu vou já continuar esse gancho, eu quero apenas aqui fazer um pequeno reparo. Quando eu estava falando da obsessão simples, é porque a gente coloca o termo simples e parece que a coisa é de menor importância, e não é. Quando eu disse que é uma encheção de saco, é no sentido de que a pessoa que sofre esse processo, ela, obviamente, que isso causa nela constrangimentos e perturbações, mas ela não perde o controle. Ela tem, na maioria das vezes, dos relatos que nós temos e na experiência, conhecimento do que está acontecendo. É nesse sentido, e não que seja isso uma coisa de menor importância. Precisa de tanto atenção quanto os outros processos, porque senão ela pode, obviamente, se agravar. Mas ok, Rodolfo, basicamente você deu aí, passou os pontos gerais do que é do próprio processo obsessivo. Então nós podemos dizer o seguinte, que no processo obsessivo nós vamos ter, seria necessário, melhor dizendo, né, a conjugação de fluidos espirituais, uma simbiose, né, de pensamentos, emoções e sentimentos, e o domínio mental do obsessor, que vai minando aí a lucidez, né, do obsediado, induzindo a ações danosas, né? Kardec coloca isso bem claro no Obras Póstumas. Aí eu pergunto para vocês, essa questão da sintonia, né, que é a conjugação dos fluidos, tem que haver uma sintonia, essa simbiose de pensamentos que nós podemos chamar assim de afinidade, né? E esse domínio mental, eles são necessários para que a gente tenha um processo obsessivo. Mas nós vamos ter diferentes formas, diferentes maneiras. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, quando nós estamos diante desse processo, quando há sintonia, quando há afinidade e quando há um domínio mental do obsessor para ter um processo obsessivo, o médium, quando ele está numa
reunião, por exemplo, me parece que esses elementos estariam presentes, porque ele precisa entrar em sintonia com o espírito comunicante. De um modo geral, a afinidade que existe entre eles vai facilitar ou permitir essa comunicação. O espírito comunicante, ele passa a ter um domínio sobre certos aspectos do médium, sobre o aspecto da sua fala ou da sua escrita, enfim. Nesse sentido, para vocês, o médium, quando então dá passividade, ele estaria obsediado pelo espírito? O que acontece? Eu acho que dentre esses pontos que você falou, que poderiam fazer parte do processo obsessivo, a questão do domínio mental do obsessor, que vai minar a lucidez do obsediado, enfim, isso não se apresenta dessa forma que você colocou aqui no caso do médium. Porque apesar do médium, ele está... Eu vou usar um termo que não é o termo que normalmente é utilizado. O médium está entregue naquele trabalho. Existe naquele momento da mediúnica toda uma equipe encarnada e desencarnada, dando uma sustentação naquele trabalho, e em nenhum momento você vai ficar à mercê das vontades daquele espírito. Há uma proteção no qual você, naquele momento, passa a ser um instrumento, vamos dizer assim. Você, por uma vontade própria, uma vontade consciente, instrumentaliza, deixa-se tornar um instrumento para que aquele espírito, que pode ser um espírito simples, ignorante, um espírito mais difícil, ele se manifestar. Independente se você está mais consciente ou menos consciente naquele momento da manifestação, ainda assim você tem o total controle do seu corpo e do seu padrão mental. Além de você ter esse controle, você tem toda uma sustentação junto com você. Eu acho que aí, nesse ponto, tem outras questões, mas eu acho que esse ponto, do jeito que tu colocou, como um terceiro elemento que estaria presente no processo obsessivo, essa questão do domínio mental, ele não se apresenta durante a mediúnica, nos termos que acontece numa obsessão. Tá, então, para você, o ponto aqui seria a questão do controle. O médium, ele mantém o controle e ele pode, portanto, fazer cessar no momento em que ele bem entender essa comunicação ou cortar essa relação. Seria esse o ponto? Seria. Lembrando, né? Volto ao ponto. As relações entre os espíritos, quer estejam encarnados, quer estejam desencarnados, são naturais, fazem parte da natureza. Quando o espiritismo aparece e diz assim, olha, como funciona? Bom, funciona por meio da sintonia. Funciona com a presença de fluidos semimateriais que permitem o intercâmbio. Funciona a partir da afinidade. Ok, as relações são possíveis entre mundo material e mundo espiritual por causa desses mecanismos. Agora, ela pode ter direção e sentidos opostos. Elas podem ser influências que acabam trazendo más consequências para a vida de alguém, ou nós podemos nos utilizar da natureza para poder ajudar as pessoas. Então, o intercâmbio mediúnico terá algumas propriedades que são comuns à relação entre encarnados e desencarnados, né? Mas terá uma diferença fundamental. É para isso que existe a educação, o treinamento, a disciplina, para que você se utilize desses mecanismos para poder colaborar, ajudar, socorrer e etc. Então, falta aqui, Daia, na tua listinha que tu fizeste, né? A, B e C, né? Sintonia, afinidade e domínio mental. Diríamos que no caso do C, embora haja, o médium oferece a oportunidade para que um espírito possa se comunicar com o mundo material, esse domínio, ele é um domínio autorizado, permitido, consentido, com uma duração limitada e com o apoio de outras pessoas, inclusive, né? Não só do próprio médium. Então aí faltam os outros requisitos para você dizer que configura uma relação obsessiva, entendeu? Eu só queria fazer também uma observação aqui, que óbvio que isso não acontece em todas as situações, tá? Você vai ter particularidades envolvendo a questão da obsessão, do processo obsessivo, mas em muitos dos casos, tá? Vamos dizer assim, numa grande maioria, naqueles processos
obsessivos mais duros, você tem uma história em comum entre o espírito obsessor e o obsediado. Uma história em comum que pode ser de amor, de vingança, de muito bem lembrado, arrependimento. Exato. Né? E em relação ao médio, você não tem história em comum. Não existe essa história. É um trabalho, é isso. Nós somos técnicos de enfermagem na porta do PS ali, ó. Isso. Eventualmente, pode ser que aquele técnico de enfermagem vai atender um primo? Pode ser, né? Mas não é tão comum. É mais fácil, entendeu? Quando isso acontece, que você peça um outro profissional que atenda para não ter aquele envolvimento no momento do trabalho. Às vezes você é o paramédico na ambulância ali, você é auxiliar da... Pois é. Vamos aqui pro que der e vier, tamo junto e tal. Eventualmente você chegou, o incêndio era na sua casa. Mas o mais comum é que não seja assim. Então, no caso do médium, não existe uma história comum. No caso do obsessor com obsediado, frequentemente existe uma história em comum anterior. Isso quer dizer que sempre vai ser assim? Não, porque a gente também sabe que existem alguns processos obsessivos que são ligações de fluidos espirituais ou uma simbiose de pensamentos que são de espíritos encarnados e desencarnados que nunca se viram, nunca se conheceram, mas como existe uma afinidade de prazeres e vontades comuns, eles se ligam. E quando eles se ligam, você pode fazer um trabalho para essa desvinculação, que eu acredito até que seja... Não vou nem falar isso, que é um pouco mais fácil, porque não é tão mais fácil assim. Mas se aquela pessoa que está sofrendo obsessão, ela muda hábitos, muda pensamentos, aquele espírito que estava ligado a ela vai procurar outro. Não fica com aquela resistência a abandonar aquele encarnado, porque a ligação com aquele encarnado não é uma ligação de história de vidas. É uma ligação eventual. Não, e é muito comum, acho que, Dayan, quando você falou da obsessão simples, né, você resgatou a preocupação com a obsessão simples, né? Veja, a obsessão simples, ela é tão comum, mas tão comum, que a rigor seria muito difícil dizer que existe alguma pessoa que não tenha em algum momento da vida sofrido desse mal. Vamos deixar assim bem colocado, né? Até porque, dado que a obsessão significa, né, uma ideia fixa que se imiscui, né, que interfere na sua liberdade de pensar e vai aos poucos se enraizando, ora, isso pode acontecer, inclusive, sem que haja um CPF específico envolvido. Por exemplo, algumas ideias são adotadas por tantas pessoas. Algumas ideias ruins, elas são compartilhadas por tanta gente que você pode ter perdido, inclusive, a autoria. E, de um certo modo, a gente vive mergulhado entre os espíritos desencarnados, né? Para cada um de nós encarnado, tem alguns desencarnados circulando em volta. Nós aderimos, às vezes, às mesmas ideias compartilhadas, e aí é uma questão de usinas de força produzindo energia na mesma sintonia. E aí você não pode nem dizer... eu tô agora acreditando em tal coisa, modifiquei minha vida e tô indo mal porque Zé, João e Maria estão me perturbando. Vocês estão se perturbando em comum, né? Vocês estão se perturbando reciprocamente. Aliás, é bom lembrar, né? O conceito de meme em voga hoje em dia significa exatamente isso, né? Um conjunto de características e hábitos culturais mentais que a gente compartilha. Biologicamente, inclusive. Inclusive, são características que a gente compartilha e que vão modificando a nossa natureza a partir de hábitos, comportamentos e crenças. Então, a obsessão simples é um fenômeno muito complexo, assim, que a gente tem que refletir bastante com relação a ele, sem dúvida nenhuma. Então, o que vocês estão dizendo é o seguinte, que na origem, né, o processo obsessivo ele pode estar presente em virtude do histórico entre o obsessor e o obsediado. A história das nossas vidas, né? A questão da afinidade, né, esse aspecto da afinidade, ele vai trazer novas possibilidades. Ou seja, eu não tenho nenhum comprometimento com seu ninguém, mas... em virtude de atitudes que eu tomo enquanto encarnado, ou o tipo de pensamento que eu consigo ou que eu mantenho, e também, obviamente, em virtude do comportamento que eu tomo, eu posso, então, atrair espíritos
que pensam da mesma maneira, que agem daquela mesma forma, de modo que eles se aproximam de mim não porque querem me fazer mal, mas porque eles concordam comigo, mas que esse nosso pensamento, que esses nossos comportamentos, né, que as emoções, eles são deletérias, são inferiores, e isso vai agravar, então, o estado da pessoa. Essa aproximação, ela acaba sendo negativa para ela. É nesse sentido, quer dizer, se eu fumo, se eu bebo, ou se eu sou uma pessoa extremamente vingativa e qualquer coisa me ofende, eu fico desejando mal aos outros, eu posso acabar atraindo espíritos que pensam assim e tornando isso cada vez mais grave a minha condição, é isso? Nós sempre vamos atrair espíritos. Nós vivemos em comunidade. Nós 4 estamos aqui gravando um episódio pelo interesse a fim de discutir e divulgar o espiritismo. Qualquer coisa que a gente faça vai atrair afinidades. É uma lei da nossa natureza. Então, se você alimenta ideias racistas, você vai conviver mentalmente com um bando de espíritos que estão loucos para se aproveitar de você como um divulgador, como um impulsionador, como um agente efetivo no mundo material pró-racismo. Entendeu? Se você é misógino, homofóbico, se você é uma pessoa que adere à violência, se você defende o uso de armas, se você acha que é correto agredir crianças, mulheres, você vai conseguir o seu objetivo, que você diz que é inconsciente, mas não é, de atrair simpatizantes e vai viver com eles. A obsessão simples, na verdade, ela é quase que uma lei da nossa natureza. E vai ficando pior à medida que essas ideias vão se apertando. A gente deve falar no próximo episódio da terapêutica adequada para se livrar disso, né? A terapêutica adequada é sempre a mesma, né, Júlio? Você já esboçou isso, depois a gente vai voltar nisso, né? Você precisa mudar a natureza dos seus pensamentos porque os espíritos são livres para ir onde querem. Então, assim, a gente lembra no começo, a gente ouvia muita história no centro, faz parte do processo de educação no centro, né? Olha, cuidado com os lugares que você frequenta, cuidado porque lá o pessoal tá bebendo, lugar onde fuma e etc. Tudo bem, existe uma série de recomendações interessantes sobre hábitos moderados e cautelas com relação à saúde que a gente precisa continuar reproduzindo. Mas o mais importante mesmo é perceber que a nossa vida mental, ela é muito mais complexa e que existem muitas coisas que a gente faz, ou existem muitos pensamentos que a gente alimenta que são muito mais nocivos do que um conjunto de hábitos materiais específicos. Nesse caso, essas crenças causam muito dano na nossa existência e elas vão da obsessão simples à subjugação, às vezes, muito mais rápido do que a gente imagina. Me preocupa quando dentro do espiritismo as pessoas falam de obsessão simples, associando essas ideias que são obviamente corretas, como as que você estava falando. Eu não vou... O sujeito que pensa em praticar o mal vai se associar mentalmente com o mal. Ou que pensa em ser, ou que é homofóbico, ou que é racista, etc., logo vai ter este círculo de ideias. Porque isso é o degrau primeiro de todo o problema de uma influenciação obsessiva simples, digamos assim. Porque quando nós paramos neste primeiro degrau, e normalmente, raramente, uma casa espírita dá um passo adiante nisso, a gente para de pensar sobre provavelmente o que é o melhor mecanismo de propagação de uma obsessão simples na sociedade em que a gente vive hoje, que é o viés de confirmação. E aí o viés de confirmação vem do WhatsApp, vem do Facebook, vem do Instagram, vem de onde você quiser. Então, aquela tiazinha, aquele tiozinho que não fuma, que não bebe, que é incapaz de praticar um ato de violência contra o casal gay do centro, que não vai tratar mal alguém pela cor da pele que não é a dele. Esse mesmo tiozinho tem certeza que a informação que ele recebe das outras pessoas que comungam da mesma ideia que ele no WhatsApp, no Facebook, nos sites de blogs de divulgação de notícias de procedência duvidosa. Ele tem certeza que, como ele acredita naquilo, ele está lendo e está recebendo de outras pessoas, aquilo é correto. E aquilo que eu estou falando pode ser um monte de coisas. E ele não dá o passo para fora para procurar checar a validade da informação que ele está recebendo. Pode ser um remédio ineficaz
para uma doença mortal. De repente ele acredita, porque ele ouviu de alguém que ele respeita muito, na seara religiosa, na seara política, que o remédio ineficaz para uma doença mortal funciona. E aí ele ouve isso e começa a receber do WhatsApp, do Facebook, dos sites que ele lê na internet, das palestras que ele ouve. Ele recebe a confirmação que ele precisava. Eu estou certo. Para que eu vou dar um minuto de crédito para a ciência ou para outra versão, se aquilo que a pessoa que eu gosto e que eu respeito me disse que é assim, eu acredito que é assim e eu recebo confirmação. Esta obsessão simples é muito mais difícil de ser percebida na minha percepção. O resto, que está ligado a um critério moral óbvio, que é o primeiro degrau que todo mundo ouve na casa espírita, não pensa mal dos outros, não queira que o fulano morra, não projete crimes, etc. É óbvio, e só serve para maquiar e impedir, na minha percepção, que as coisas realmente graves que se decorrem, que acontecem a partir de um processo obsessivo simples, possam ser combatidas. Cada vez que alguém para de tomar vacina, porque recebeu no WhatsApp uma mensagem dizendo que a vacina implanta um chip, transforma em jacaré, vai esterilizar, é coisa de comunista. Cada vez que alguém ouve no WhatsApp uma mensagem como essa e acredita ou repassa uma mensagem como essa pessoa é agente e é vítima de um processo obsessivo simples. A nossa sociedade parece permeada de uma quantidade de processos patológicos, de processos obsessivos simples, que tomam uma escala muito grande por causa da nossa facilidade de comunicação. Tá, então o que você está me dizendo aí já é uma outra perspectiva, né? Você está querendo mostrar pra gente, ou dentro do que tu tá defendendo, que processos obsessivos simples podem muito bem começar entre encarnados para encarnados, que vão criando um meio tóxico, no qual você vai se envolvendo nessa situação, e aí você passa a possibilitar que espíritos que têm o mesmo pensamento se aproximem de você e você comece a viver dentro desse, vamos dizer assim, um enxame. Desse enxame, dessa poluição mental, mas que veja, que começou de encarnado para encarnado. Jussara, os espíritos que vão estar te enxameando são espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Eu acho que a maior dificuldade que os espíritas têm hoje é de perceber que o ambiente que a gente vive é um ambiente de obsessão coletiva simples. Que em grande parte das vezes nós estamos mergulhados num processo de influenciação que não é obviamente claro para todos nós, e essa influência é do encarnado que está no centro, é do encarnado que está em casa, é do encarnado que está na rua, é do desencarnado que está em todo lugar. A nossa ausência de capacidade de autodeterminação moral está impedindo que nós, espíritas, tenhamos condições de nos precaver contra um fenômeno extremamente elusivo, muito sorrateiro. A obsessão simples é muito sorrateira. Ela se utiliza em nós daquilo que nós temos de mais poderoso, a nossa vontade de acreditar que estamos certos e que as nossas decisões são as melhores e que todo o resto do mundo precisa acreditar naquilo que nós pensamos. E só funciona se você acreditar que tem liberdade para pensar. Porque da obsessão simples para a subjugação, o indivíduo subjugado dificilmente se livra da obsessão sozinho, né? Quase impossível, mas também tem um outro lado. Quer dizer, ele próprio já nem tem mais condições de duvidar de que tem um problema grave na vida. No caso da obsessão simples, a pessoa acredita que está gozando da máxima liberdade possível de fazer escolhas livres. E ela não está fazendo. O que ela está fazendo é compartilhando um procedimento mental extremamente limitado, que é o de não pensar. Ela não está pensando. Ela é incapaz de ela já começou a ser incapaz de reflexão crítica, mas ela acha que não. E é essa ilusão que promove essa patologia mental tão difundida no mundo contemporâneo, né?
E a tecnologia não veio nos salvar. Um dos nossos grandes problemas hoje em dia é isso, assim, que coisa, né? Iluminismo, industrialização, sociedade da tecnologia, e a gente nunca foi tão acorrentado no fundo da caverna quanto está sendo hoje, né? Pelos pés, pelas mãos, pela mente, por toda parte, né? A Jussara trouxe um ponto bem bacana. Nós falamos aqui praticamente o episódio todo, já estamos nos encaminhando aqui para o final, entre o processo obsessivo clássico espírita, que é entre um desencarnado em relação a um encarnado. O Valdir e a Jussara estavam tratando de questões já entre encarnados, né? Existe a possibilidade de um processo obsessivo entre desencarnados, né? De desencarnados para encarnado, e também, como funcionaria esse processo de auto-obsessão que a gente tanto ouve falar nos centros espíritas? Muito bem, pessoal, esse assunto é um tema que ele merece, inclusive, mais tempo, né, para a gente abordar. Como nós já falamos no início, nós vamos desdobrar esse episódio em 2. Nós vamos tratar no próximo apenas do processo de desobsessão. E aí nós vamos voltar para conversar melhor a respeito da obsessão ainda recíproca, que a gente tocou aqui só muito en passant, da auto-obsessão, desses aspectos que são mais interessantes. Então eu vou me despedindo por aqui, desejando a todos aí que tenham um ótimo dia e até o nosso próximo episódio. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo. Fiquem de olho lá no Instagram, no YouTube, e a gente se vê no próximo episódio para completar. Grande abraço para todos. Tchau, tchau, gente. Valeu, tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.